prestou atenção agora. Não vai entender nada. Tá? Bom, eu retomei o esquema. Nós fechamos a aula semana passada para a gente lembrar onde é que nós paramos e retomar aqui as principais questões a respeito da análise estrutural. Vamos lembrar o seguinte: o texto é um sistema que pode ser dividido primeiramente em dois tipos de funções. As distributivas, que atuam com a estrutura do texto, e as integrativas, que atuam ao longo do texto. Bom, o que a gente já tinha visto? Entre as funções que estabelecem as estruturas do texto, nós temos lá dois tipos cardinais, que são as ações. Voltando a lembrar, ações modificadoras. O que são ações modificadoras? Elas modificam o enredo, tá? Não é toda e qualquer ação. Ação que não modifica o enredo, claro que não vai contar. Vai contar só a ação que transforma o enredo. Mas o texto não é feito só de ações. Há momentos de pausa. Vamos pensar o que a gente considera um momento de pausa no texto. Por exemplo, descrições. Vai descrever o ambiente. Vai mostrar como é que o personagem estava vestido. Como é que o personagem chegou. É claro, uma descrição, ela sempre vai atuar como um momento de pausa. Vocês não vão encontrar um texto que não tenha descrição. Descrição do ambiente, do personagem. Então, posso considerar as descrições como esses momentos em que está se preparando a próxima ação. Tá? Aí estava vendo as funções integrativas. Por que elas são integrativas? Porque elas vão atuar do começo ao fim do texto. As ações e as pausas, elas estão sintonizadas no texto, estão em tal lugar no texto. A integrativa, ela vai atuar de forma global no texto, que é o caso informante, aí é fácil de achar, é tempo e espaço. Tá? O tempo e o espaço servem para enraizar a trama no real. Isso não quer dizer que é só aquilo que pode acontecer, não é isso? O que é a ideia do enraizar? O enraizar é dizer, olha, foi no ano de 1920. Evidente que se eu sei que uma ação se passa em 1920, eu tenho já dado um aspecto, um contexto dessa história. Se eu falar assim, essa história começa em 1912, no dia que o Titanic afundou. Ora, você já traça um painel desse tempo na sua cabeça. Isso que deve enraizar no real. Tá? Tá na moda aí, a minissérie aí, a série Downton Abbey, que é o quê? Qual que é a abertura da série? Naufrágio do Titanic, 1912. Ora, eu já tenho referências de época, de indumentária que eles querem que esses personagens usem, como é que eles falam. Então vejam que essa é a ideia de enraizar. Então, se eu falo 1912, não tem uma linha? 1912. Inglaterra, eu já enraizei essa trama. Entendeu? Então essa é a ideia de enraizar. Vamos voltar ao indício. Eu tinha parado aqui. O indício, nós vamos
Se é pista, quem é que encontra a pista? Quem procura, tá? Então, o que vocês vão logo observar? O indício, ele vai estar intimamente relacionado. Lembra que eu falei para vocês que nós íamos falar sobre hipótese interpretativa? É o seguinte, gente, quando eu leio o texto, e aí estou lendo esse texto, para interpretar, para analisar, por onde é que a gente começa? A primeira pergunta que me fazem é, mas por onde é que eu começo? Como é que eu começo uma análise? Como é que eu chego à análise? O processo analítico, ele é o mesmo processo de qualquer investigação, pesquisa que a gente faz. Então vamos pensar o seguinte, quais são os passos? O que é elaborar uma pesquisa, uma investigação? Como é que a gente começa? Começa do nada? Ora, a primeira coisa de uma investigação, ela parte de um problema. Entendam o problema no seguinte sentido. Eu vou lá, leio a Ligeia. E aí eu vou perceber que aquele texto, ele me coloca diante de algumas indagações. Vão falar, mas quando o texto tem que me colocar diante de alguma indagação? Normalmente ele nos coloca. Eu diria assim, qual é o texto que não nos coloca diante de uma indagação? É o texto fácil, aquele texto da cultura de massa, aquele que é realmente não colocar diante da indagação. Que a história acabou, ela não me acrescenta elementos nem a respeito da sua própria construção, tudo ali está dado, né? Vamos pensar uma novela de TV, tudo está ali mastigadinho. Vamos fazer uma Malhação, por exemplo. Alguém fica lá perguntando, mas por quê? Alguém fica com uma crise existencial que assistiu aquela porcaria? Não. Então, o que ocorre? Se eu não tenho uma indagação diante do texto, isso quer me dizer que o texto me tranquilizou, deixou redondinho, não deixou nada. Ora, vocês já leram a Ligeia, não leram? Então, qual que é uma questão ali que a gente fica encafifado? A Ligeia é uma figura misteriosa, não é? O próprio narrador já nos disse, não sei muito bem de onde ela veio de uma família antiga. Como é que ela age? Ela é linda, inteligente, maravilhosa, mas é esquisitíssima também. Ela se apresenta para ele, de uma certa maneira, estranha. E os fatos que acontecem depois? Ela morre, ele se casa com o oposto dela, e aí a coisa vai se baralhando. Por quê? Ela vai ficando doente, também naquele quarto que ele fez para ela, né? Ela parecia um sarcófago, né? Ele fica doente. Então, o que nós temos aí? Temos uma série de coisas que podem nos causar indagação. Então, quando eu parto para uma análise, a primeira coisa é: qual é o problema que esse texto me coloca? Eu tenho que ter uma pergunta para o texto. Ora, tem tantas perguntas quanto leitores. Só que é o seguinte: tem pergunta que está errada. Toda pergunta é válida? Não necessariamente. A pergunta que não é cabível. Como é que eu sei se minha pergunta é cabível ou não? Minha pergunta é cabível quando o texto, o próprio texto, pode responder a pergunta. Se a pergunta que eu faço para o texto, eu tenho que ir lá fora do texto buscar a resposta, já está errada. Tá? Por que está errada? Porque você vai ter que dar tanta volta para responder que você não sabe nem onde começou a sua pergunta.
hipótese? De nenhum lugar. Eu posso fazer essa pergunta? Ah, eu acho que a Ligeia é um travesti. Onde que no texto há algum indício, vamos voltar no indício, pista de que a Ligeia não era uma mulher, era um homem? Onde que está isso no texto? Ou seja, essa é uma pergunta burra, não cabe. Essa pergunta, por mais que eu tente responder, não vou ter como. Então, eu tenho, o texto como um todo, me sugere um problema. É a partir desse problema que eu vou levantar hipóteses. O que é uma hipótese? Possíveis respostas para o que eu estou perguntando. Aí eu volto ao texto. Há indício para alguma hipótese que eu levantei? Por isso que eu disse para vocês, a busca de pista não é aleatória. Se eu não sei o que eu estou procurando, eu não acho nada. Quando acontece um crime, o detetive chega. Olha, todo mundo passou por ali. Mas é o detetive que sabe o que ele está procurando. Se ele não sabe, ele não acha. Como é que ele vai achar um negócio que eu não sei o que é? Então você vai para o texto e fica, mas o quê? Fica olhando para ele, lendo, e não pensa nada a respeito dele, você não tem caminho para achar os indícios. Tá? Então o indício, ele tem muito a ver com o caminho de leitura que cada um fez. Vamos voltar à ideia aqui da interpretação. Então, se a interpretação ela se dá mediante a busca do problema, a hipótese tem a ver com o caminho de leitura de cada um. Então, todo mundo tem aqui, eu tenho quase 80 alunos aqui, mas vocês não têm que achar os mesmos indícios. E não vão achar. Embora a gente tenha um método, daqui a pouco a gente vai chegar a ele, o método não é para tornar todas as interpretações iguais. Em primeiro lugar, não é para que todo mundo tenha a mesma interpretação. Não tem cabimento isso. Por quê? Porque a interpretação, ela está atrelada a uma série de outras coisas que nós não temos aí controle sobre elas. Quais são elas? Lembra que eu falei para vocês? Literatura não é conteúdo, é repertório. Então, se eu já sou um leitor, leio pra caramba, já li um monte de vezes o Poe, já li outros contos parecidos, eu tenho um repertório de leitura, eu tenho mais chance de abrir a minha interpretação. Agora, se eu sou um leitor novato, a minha interpretação ela fecha, ela fica menorzinha, ela fica restrita. Então, é evidente, se tem aí, depois a gente vai ver uma análise aqui do Carlos Reis, de um texto a partir do texto português, estabelecendo uma análise estrutural. É evidente, Carlos Reis é um teórico da literatura, estudou pra caramba, claro, está com outro percurso de leitura. Agora, o que não pode ocorrer é não ter percurso de leitura. Todo mundo tem que ter. Tem como, um maior que o menor, mas todo mundo vai chegar a um percurso. Tem que chegar a um percurso. Esse é o nosso objetivo. Não é chegar todo mundo no mesmo lugar, lá com o mesmo percurso. Isso é impossível. Mas todo mundo vai ter que fazer um percurso. Então tem lá. O texto me apresenta um problema. Eu vou procurar as hipóteses. E vou, a partir da separação das funções, ações, das catálises, das cardinais, dos informantes e dos indícios, eu vou comprovar a minha hipótese. Esse é o caminho investigativo, qualquer coisa. Quando eu vou pesquisar, eu tenho que ter um problema. Ninguém pesquisa coisa que não tem problema. Mas se não tem problema, o que você vai pesquisar? Não serve a nada. Lembrem, toda vez que a gente faz um projeto de pesquisa, temos que dizer justificativa e relevância do nosso projeto. Se não tem problema, não tem coisa nenhuma, então não tem justificativa e não tem relevância. A mesma coisa é com a interpretação. Eu tenho uma questão no texto que vai me guiar para elaborar a minha análise. E é por ela que eu vou perceber certos indícios ou não.
entendeu? Se mostrou, diz o que é. Senão, não tem validade. Por quê? A pista só faz sentido quando você mostra a interpretação da pista. Não adianta nada. Tem um morto lá no meio, aqui no meio do corredor. Aí você chega e fala, está de tênis vermelho. Isso é um indício. Mas indício do quê? Estar de tênis vermelho é indício do quê? Então, você não sabe dizer do que não é indício de coisa nenhuma. Entendeu? Se eu não consigo mostrar a peça, eu não tenho como lidar com a própria ideia do indício. Mas nós vamos ver na aplicação. Até aqui tudo bem, gente? Nós vamos voltar aí. O processo, veja bem, análise e interpretação não são processos separados na nossa cabeça. Não é que primeiro eu faço um, depois eu faço outro. As coisas estão juntas. Tá? Está juntinho. Quando ele está pensando sobre, a gente acha o caminho. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava lá fazendo meu trabalho, meu doutorado lá com o Fernando Pessoa. Achei um texto, fiquei mais de um mês em um trechinho desse tamanho. Achei que ele era importante. Mas para achar que ele era importante, tem que saber por que ele era importante. Tá? Então, olha uma para outra, que a gente resolve o problema. Entendeu? Tem que ter paciência, voltar a ler. Acho que é alguma coisa aqui, mas não procura. O que é? Poder só dizer, tem. E o que é? Não sei direito, então não mostra. Tudo bem? Isso aqui é o modelo que vocês vão fazer. Vocês vão ir ao texto de Geia e vão achar quantas ações existem, quantas pausas existem, quantos informantes, quantos indícios. E é o que eu disse. O indício é a base da interpretação. É no indício que está a sua explicação. Tá? Você vai lá e não me diz o que é. Vamos continuar aqui, nós vamos chegar no texto lá. Já vamos ver um modelinho. Tá? Nós paramos lá na página 228. Olha lá, no nível distribucional, inserem-se dois tipos de funções: as cardinais, ou núcleos, e as catálises. Enquanto as primeiras são concebidas como verdadeiros nódulos em que se concretizam os avanços da ação, as segundas constituem momentos de pausa dessa mesma ação. Ou, como diz Barthes, são notações subsidiárias. A tradução do francês não está aí. Se quiser anotar, tudo bem. Notações subsidiárias que se aglomeram em torno de um núcleo. Notações subsidiárias que se aglomeram em torno de um núcleo ou de um núcleo ou de outro, sem modificar a sua natureza. Sem modificar a sua natureza. Tá? O segundo tipo de funções compreende os indícios, cuja apreensão exige, como se verá, uma considerável sutileza de detecção. É isso aí que é vamos dizer, o foco do indício. Ele é sutil, ele não está pulando na nossa cara. Olha eu aqui. Destinados a sugerir, por vezes, de modo extremamente dissimulado, ele pode estar escondido. Os indícios nada mais são do que as famosas entrelinhas que os professores de literatura falaram para vocês. Vocês têm que ler nas entrelinhas. Aí que fala o professor, entre uma linha e outra tem espaço em branco. O que é a entrelinha? A entrelinha é o sentido
Deve estar aprendendo isso com o professor de leitura e produção de texto. Quando eu escrevo, eu tenho que dizer para quem eu escrevo. Eu tenho que imaginar o meu leitor. Se eu não imagino o meu leitor, como é que eu penso na hora de escrever? Vocês vão ter aí produção de texto até o fim do curso. Vamos ensinar os outros a escreverem. Então tem que dominar muito bem a produção de texto aí. Olha, então tem aí uma sutileza, de simulado, significados implícitos e os informantes que, referenciando a ação em termos espaço-temporais explícitos, servem para autentificar, vou lá traduzir de novo para vocês aí, o francês, a realidade do referente, autentificar a realidade do referente e enraizar a ficção no real. Tá? Então, é isso. Enraizar o referente, a ficção no real. Tá? Bom. Entretanto, um comentário crítico que pretenda ultrapassar a mera descrição sumária que elaboramos não pode deixar de acentuar, antes de mais, que uma análise estrutural moldada pelo figurino sugerido facilmente se adapta a narrativas de intriga fortemente encadeada e conduzindo a desenlaces irreversíveis, do gênero daquilo a que autores como Wolfgang Kaiser e Edwin Mir chamam romances de ação. É o que eu dizia para vocês. Este esquema aqui, a gente vai, ele está mais evidente. O que é uma narrativa encadeada? A narrativa encadeada é o seguinte, é aquela que eu tenho causa e me remete a uma consequência, que por sua vez gera outra causa, e essa ideia de narrativa encadeada. Você fala, mas toda narrativa não é assim? Não, nem toda narrativa ela é encadeada. Causa e consequência, causa e consequência. E assim, esta é a narrativa mais simples. Ela tem começo, meio e fim. Olha, eu posso ter narrativas que dão saltos. Se vocês pegarem, por exemplo, um filme, 21 gramas, eu tenho 3 núcleos ali de ações que não estão ordenadas de forma temporal. Aliás, eu não posso perder nem um minuto do filme, porque senão eu não entendo. Eu é que vou encadeando ações. Lembra do filme Amnésia? E o cara tem amnésia, ele não consegue guardar as coisas que ele vive, e ele anota no caderninho. E a gente assiste o filme como se fosse de frente para trás. Porque é isso que o personagem vê. Isso não é encadeado. O tempo não está ordenado da forma como a causa e consequência, causa e consequência. Tá? Então, o que é dito? Esse tipo de análise funciona muitíssimo bem quando eu tenho a ação encadeada. Quando não, eu tenho dificuldade na aplicação. Tá? Diz que ele vai chamar então de narrativa de ação. Eu tenho uma ação que cria uma consequência, que leva de novo a uma outra causa, uma outra consequência, aí vai. Tá? Mas nem toda a narrativa. Romance contemporâneo, por exemplo. Romance contemporâneo é totalmente deslocada a ação. Vamos lembrar do Leite Derramado aí do Chico Buarque. A história é contada por um velho gaga que está morrendo. Então nós estamos dentro da memória do velho gaga.
uma coisa de um jeito, ela lembra do outro, ela me conta do jeito, ela me conta do outro. Tá? Não tenho nada encadeado aí. Tudo bem? Narrativa encadeada? Todo mundo entendeu? Tem problema? Vamos lá então. Assim acontece com narrativas do tipo da novela policial, como a própria exemplificação de Barthes demonstra. Nessa revista Comunicação, o Barthes fez uma análise de um romance policial. Ele é perfeito, ele se encaixa, porque o romance policial tem que ter esse encadeamento. Tá? Com as fábulas, com os romances como Le Rouge et Noir, o vermelho e o negro, Stendhal. Genericamente, com os romances naturalistas, onde toda a dinâmica da ação se fundamenta nas relações de necessidade sustentadas entre os momentos fulcrais e principais da intriga e no caráter inevitável do desfecho. Pensem nos romances naturalistas. Naturalismo é aquele movimento na literatura que é paralelo com o realismo, tá? O naturalismo vai se fundamentar no quê? Lembre do Cortiço, todo mundo deve ter lido. O Aloysio Azevedo, Cortiço. O que a gente tem lá? Romance naturalista. Por que ele é um romance naturalista? Ele é naturalista porque ele parte de alguns princípios. Ele vai mostrar que a sociedade funciona. Lembre que o naturalismo surge logo depois das teorias da evolução do Darwin. Tá? O que foi o romance naturalista? O romance naturalista foi a tentativa da aplicação na sociedade, do olhar da sociedade, contar as histórias, da teoria evolucionista do Darwin. Então, qual que é o princípio lá no Cortiço? Vamos lembrar, é o determinismo social. O Cortiço, ele cria, então, um painel de uma sociedade degradada e todo mundo ali é como se fosse algo contagioso, é como se fosse algo determinado para que todo mundo que vai ali, o que ele tem? Bêbado, prostituta, tem tudo aquilo que era considerado naquele momento como os marginais da sociedade que viviam ali e um contaminava o outro. E qual é o desfecho? Não tem como sair daquilo. O desfecho, de alguma maneira, já está dado. Para o pessoal aí de inglês, é bom pensar, por exemplo, em um autor como D.H. Lawrence, com Amante de Lady Chatterley, que também vai aí numa linha naturalista. Então, por isso que ele diz, romance naturalista dá para aplicar. Lembra que eu falei para vocês, não consigo aplicar em romances psicológicos. Aí fica difícil. Tá? Bom, continuando lá. Pelo contrário, em narrativas como Esteiros, de Soeiro Pereira Gomes, agora ele vai começar a dar exemplos aqui da literatura portuguesa, Gaidels, de Alves Redol, ou O Som e a Fúria, de Faulkner, aí um norte-americano, de um modo geral, em todo romance de espaço, verificar-se-á facilmente a dificuldade de conseguir detectar unidades narrativas que se identifiquem com as funções cardinais. Vamos pegar aí o último aí, o Faulkner. O Som e a Fúria. O Faulkner já é um romancista moderno e vai escrever, tentem ler O Som e a Fúria. Primeira vez que eu peguei O Som e a Fúria, primeiro capítulo você lê, não entende nada, mas que coisa mais esquisita. O que ele está contando, o que ele está falando aqui, como é que é isso? Bom, aí eu vou para o segundo capítulo. Aí eu entendo o que eu não entendi o primeiro. O primeiro capítulo, o narrador é um débil mental. Então eu estou olhando a história pelo viés débil mental. Tá? O segundo capítulo é outro personagem que está narrando. E aí eu vou compreender elementos do primeiro que eu não tinha entendido. Mas
interpretável do débil mental, não tem linearidade nenhuma. Então, lá não consigo aplicar aqui. Tá? Por isso que eu disse, o romance contemporâneo é mais complicado. Se insistirmos particularmente nesse aspecto, é porque, para além das implicações antropológicas que o caracterizam, ele tem que ver com uma outra faceta da análise estrutural da narrativa, tal como agora estamos a encarar. Liga-se essa faceta à importância conferida no contexto das funções descritas, as funções cardinais, ao ponto das catálises, indícios e informantes serem consideradas meras expansões daquela. Ora, pensamos que se a análise estrutural hiperbolizar sem fundamento as funções cardinais, justamente aquelas que mais abertamente evidenciam o funcionamento maquinal da narrativa, tal comportamento resultará inevitavelmente no vício do mecanicismo que anteriormente nos esforçamos por denunciar e eliminar. O que ele está dizendo? Olha, há uma tendência em supervalorizar ações, tá? E aí você fica, se você simplesmente valorizar as ações, e aí a gente vai começar uma segunda discussão aí. Interpretar um texto não é resumir o texto. Vamos já, de antemão, compreender isso. Todo ano eu explico isso e todo ano sempre tem um desgraçado que faz isso. O que o desgraçado faz? Ele vai lá e ele diz, tem ação, tantas, tem tantas pausas, tem tantos informantes, tem tudo isso. Bom, tudo bem. Aí chegou o segundo momento, que é escrever a interpretação. Ora, escrever a interpretação não é contar a história de novo, resumir a história. Interpretar é dizer o que é que ela significa. Se você vai lá, nomeia as ações, e na hora da interpretação você resume, o seu trabalho vai ter um lindo D, ou E, conforme a primeira parte que você fez aí. Gente, o que é resumir? Resumir é contar o enredo. Isso não é interpretar. Aí você começa. O personagem narrador encontrou a Ligeia, depois se casaram, e ele não sabia muito bem que ela era, ele ficou fascinado, ela ficava lendo livros de filosofia com ele, até que um belo dia ela ficou doente e morreu. Isso é resumo. Isso não é interpretação. Então entendam o seguinte, contar a história de novo é resumo. Não confundir resumo com interpretação. A interpretação eu vou dizer o que é que os dados significam. Tá? Entenderam? Não vamos fazer isso, hein? No trabalho. Resumir a Ligeia. Porque senão, vocês não fizeram o trabalho. O que vocês estão fazendo? Só contando a história de novo. Tá? Interpretar é propor sentido. Então, preciso conhecer muito bem o que eu estou fazendo. Resumir, vocês resumem lá na aula de produção de texto. Aqui não quero resumo nenhum de história. Não quero resumo da história. Não preciso de biografia do autor. Né? Tem muita gente que fica, meu trabalho está tão fininho, vou lançar com a biografia do povo. Para que serve isso? Para nada. Então nem ponho porque eu também não leio. Não é para nada. Por que eu vou ler a biografia do autor? Então, não é resumo, não é biografia do autor. Tá? É outra coisa que a gente tem que fazer, que é a interpretação dos dados. Tá? Bom, continuando lá então. Então o que ele diz? Se você considerar somente as ações como sendo importantes, você mostra evidentemente aquilo que ele chama da máquina da narrativa, funcionamento da narrativa, mas ainda não elaborou ainda a interpretação. Tá? Tal risco constitui, aliás, quanto a nós, o vestígio mais evidente do influxo da elaboração de Prof em Barthes. Bom, vamos saber quem é Prof.
O próprio escreveu um texto chamado Morfologia do Conto. Ninguém precisa ler não, viu? Você pode até ler por curiosidade. Mas não vai ajudar em nada, por enquanto. Tá? A coisa que vocês saibam quem é o próprio. O próprio, na verdade, ele era um antropólogo russo. Ele não tinha nenhuma intenção de estudar literatura, pelo menos do ponto de vista teórico, do ponto de vista do crítico literário. O que o próprio fazia? Ele andou pela Rússia coletando histórias, fábulas, contos de fada. Todo mundo já ouviu lá ou assistiu os Irmãos Grimm. O que os Irmãos Grimm fizeram na Alemanha? Andaram recolhendo as histórias que o povo contava, ainda mais do que isso. Então, quando a gente pega os contos dos Irmãos Grimm, e que depois virou, né, todo mundo achou que era para criança, mas não era bem isso, que eles andaram coletando, porque eram histórias que circulavam pelo povo analfabeto, os camponeses, histórias que se perdiam. Eles vão lá e coletam essas histórias, os Irmãos Grimm. O próprio fez a mesma coisa na Rússia. Ele andou pela Rússia coletando essas histórias. E o que ele viu? Ele foi estudar um pouco a estrutura dessas histórias. Ele foi pensar um pouco... Bom, o que o antropólogo faz? O antropólogo, ele quer ver um pouco o funcionamento daquela sociedade, compreender. Bom, como é que essas histórias surgiram? O que é que motiva essas histórias? Ao olhar para essas histórias, ele percebeu que elas tinham basicamente a mesma estrutura. Vocês já vão ver que isso é verdade. Mas as histórias populares, as histórias, os contos, isso é verdade. Ele estabelece, então, uma lista de personagens com as suas atuações dentro da história. E ele vai verificar, ele chega a um número de 32 tipos de personagens. Vocês vão ver que isso é verdade. Olha, vamos pensar uma história aí, um conto de fada. Vamos pensar Branca de Neve. Olha, toda a história começa assim. Era uma vez uma linda menina, morava no castelo. É aí que ele vai determinar o seguinte. A história, toda a história começa num razoável equilíbrio. Até que há um fato que vai virar a história de ponta cabeça. O que acontece? Madrasta quer matar a Branca de Neve, manda um caçador levar ela para o mato, aí ela tem que fugir, tem desequilíbrio danado. Isso aqui vai gerar uma série de ações. Ela vai encontrar os anões, vai morar com os anões. Depois a madrasta encontra ela de novo, dá maçã envenenada. Eu tenho o ápice disso aqui. E o que acontece? A ideia é que ela volta a um equilíbrio. Então, a narrativa, ela seguiria isso. Eu tenho equilíbrio, desequilíbrio e vai para uma estabilidade. E vocês vão ver, toda a história tem a moça boazinha, tem a amiga ou amigo da moça, tem o príncipe que é bom, eu vou ter a bruxa ou a madrasta. Então, o próprio vai observar que nos contos de fada é isso que acontece realmente. Peguem qualquer conto que vocês vão verificar que vocês têm todas essas funções. Tem o ajudante, o amigo, aquele que vai ajudar também o príncipe. Razoavelmente muito parecida. O próprio, então, nesse texto, Morfologia do Conto, ele vai estabelecer a ideia de função. Agora vocês entendem de onde é que o Barthes tirou a ideia de função para pensar a sua análise estrutural. Tá? Ele é um leitor. Só que o próprio não estava querendo fazer análise literária. Então o próprio parou por aqui. Ele nomeia as funções,
ele mostra e não vai além disso. Nem tinha porquê. Por isso que o Carlos Reis está dizendo, olha, o Barth retira a ideia de função do lado próprio. Tá? Tudo bem com a função? Claro, função tem que prever uma regularidade, gente. Pense assim, para montar um sistema, eu tenho que prever regularidades. Senão eu não tenho nem a constituição do método. Tá? Por isso o próprio vai ajudar, mas não posso ficar só nele. Por isso que eu falei, se algum dia quiserem ler Morfologia do Conto, vão lá, leiam, mas não é que vai ajudar no caso aqui da Ligéria. Não vai ajudar. Vejam o nome do texto, morfologia. O que vocês fazem na morfologia? O que é fazer morfologia? Na gramática? Hã? A Rita conta para mim, você esqueceu. Então, o que vocês fazem lá na morfologia? Então, vocês não dividem a palavra nas suas unidades? E classificam? Pense o seguinte, morfologia está atrelada à ideia de classificação. Vou reduzir a menor unidade e vou classificar. Isso é fazer a morfologia. Tá? Por isso que ele vai chamar aqui morfologia do ponto. Bom, continuando lá. Parece-nos, porém, que aceitando explicitamente essa influência, as reflexões de Barthes encerram virtualidades operatórias totalmente aptas a superarem as carências que uma adoção cega da lição formalista forçosamente carregaria. Vamos lembrar o seguinte, vamos voltar lá um pouco à história. Quando o Saussure estabeleceu a linguística, logo a seguir, 1910, a gente vai ver surgir o formalismo russo, que é a primeira escola aí da teoria literária. Como o próprio nome já diz, está preocupado com o quê? Forma. Tá? O estruturalismo deu um passinho além. Qual que é a diferença entre forma e estrutura? Olha, quando a gente fala em estruturalismo, ele está baseado na forma também, gente. Só que lá, o formalista russo, para ele, o texto, quando avaliava um texto, eu avaliava basicamente sua forma. Eu esquecia o seu conteúdo um pouco. Esse é o grande dilema. Só que não tem forma sem conteúdo. Não existe forma sem conteúdo. Olha, vocês estão aqui porque isso é uma forma, um corpo. O mais gordo, o mais magro, o mais alto, o mais baixo, o mais novo, o mais velho, tem o corpo. Se não tem corpo, já morreu, né? Está na mesa branca lá, sei lá. Mas aqui não estaria, tá? Então, o que acontece? A mesma coisa com o texto. O texto tem forma e tem conteúdo. Eu posso ter um soneto, é uma forma, mas o soneto só existe se tiver conteúdo lá dentro. Romance é uma forma, tem que ter um conteúdo. Então, o que o estruturalismo avançou? O estruturalismo avançou no seguinte, ele ainda parte da forma, como lá o formalista usa. Só que eu vou inserir o que eles vão chamar a semântica do texto. Então, pense no seguinte, quando a gente olha para as funções, nós estamos olhando para a sintaxe do texto. Veja lá, porque tem tudo a ver com a questão da linguística. Quando eu olho, então, para as funções, lembra que eu falei para vocês? O que é fazer análise sintática? Fazer análise sintática é olhar as funções das palavras, as suas relações, dentro de um período. É isso que eu faço. Agora, é evidente, o sentido não está só na produção sintática. Ela tem que ter a semântica. Então, eu faço a sintaxe e posso fazer a semântica do texto, que é o sentido. Tá?
por isso que o estruturalista vai dar um avanço. Ele diz assim: olho para a estrutura, mas a estrutura sozinha não garante o sentido. O que vai garantir o sentido é a semântica, que é a parte justamente da linguística que estuda a complexidade da produção do sentido. Tá? Logo, todo mundo acho que aprende semântica. Aí, não sei se o pessoal do inglês já aprendeu, está um pouquinho mais para frente, mas algumas vão ter semântica. Pragmática e semântica. Terceiro semestre. Então, vai chegar lá. A pragmática e a semântica. Pessoal, o português aprende em linguística 3. Aprende a constituição do sentido. Tá? A semântica. Bom, continuando lá então. Deste modo, julgamos que é sobretudo em funções como as catálises e os indícios que mais proveitosamente pode ser procurado o acesso à contrapartida semântica. Onde é que está a semântica do texto aqui? Ó? Pausas e indícios. Tá? Então ele vai dizer, onde é que está a contrapartida do sentido? Na pausa e no indício. Logo vai ficar bem facinho. Já vamos perceber já na aplicação. Tá? Continuando então lá. Desse modo, julgamos que é sobretudo em funções como as catálises e os indícios, que mais proveitosamente pode ser procurado o acesso à contrapartida semântica, a que a análise estrutural deve conduzir. Aí se encontrarão muitas vezes, e a prática não deixará de comprovar, as motivações profundas, justificativas, da configuração estrutural particular que o texto assume, e desde logo um motivo mais para inviabilizar a dicotomia forma-conteúdo. O que é que isso tudo quer dizer? Vamos pensar na palavra dicotomia. Eu tenho uma dicotomia quando eu tenho, na verdade, uma briga contraditória entre forma e conteúdo. O que ele vai dizer? Não há dicotomia, não há separação entre forma e conteúdo. A estrutura do texto, ela, claro, o texto está bem elaborado. Ela me mostra o porquê, então, do seu conteúdo. Forma e conteúdo andam juntinhos quando o texto está bem elaborado. Quando o texto tem brecha, está equivocado. Tá? Mas, forma e conteúdo, eles atuam juntinhos. Não tem contradição. Gente, o que isso me diz? É muito mais importante olhar como ele está organizado, e isso me dá dica para lá levantar minha hipótese, do que a própria inflação. Não é o enredo o mais importante do texto. O enredo é a forma como o enredo está organizado. É isso que é importante. Tá? Por que é que o autor colocou determinada ação de tal maneira? Isso me dá pistas. Por que é que ele constrói desta maneira? Tá? Gente, entendido? Ninguém pergunta nada, acho que está todo mundo entendendo tudo, não está entendendo nada. Vai ficar mais claro quando a gente olhar para o
Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos pensar lá. Essa semana eu fiquei assim fiz uma sessão continuada. Eu estava assistindo aquela minissérie Mad Men, que é ótima. Eu vibrava com cada história que acabava. Eu falei, nossa, esse roteirista é bom demais. Esse roteirista mata a coisa no ato narrativo. O que fica a impressão? O que nos dá a impressão na narrativa? Que o narrador, o escritor, ele amarrou de tal maneira os elementos que você diz, nossa, desgraçado, né? Cara, fez negócio disso, olha só como ele é esperto, ele vai criando, então, construções dentro aí do texto que vão fechar redondinho para a gente lá, no final, todo, aquela narrativa. Não é toda a narrativa que acontece isso, gente. A narrativa que é muito mal feita. Vamos malhar de malha ou Paulo Coelho ou Glória Pérez. Vamos malhar a Glória Pérez, que é a autora mais horrível que existe. E não sei por que continuam pagando essa mulher de besteiragem. A moçonha lá, sequestrada, sei lá. Tinha uma criança, né? Para que serve aquele filho dela lá? Para nada. Não serve. Serve para tão pouca coisa que não o autor esquece que ela tinha uma criancinha lá. A criança está jogada, agora mora no Senhor, nunca mais aparece. É errado. Porque se essa personagem tinha um filho pequeno, esse filho tinha que fazer alguma coisa na história, para qualquer nenhuma. É assim com muitos outros personagens. Está tudo errado. Entendeu? A narrativa tem que estar como um reloginho funcionando. Amarradinha. Porque daí eu vou perceber como é que o sentido vai produzindo, senão porcalhada, né? Bom, voltando lá. Mas o ensaio de Roland Barthes, aqui temos vindo a aludir, nos interessa apenas enquanto virtual propósito de um modelo de abordagem estruturalista no texto literário. Para além disso, encontram-se nele ainda os embriões de uma certa tensão que a análise estrutural conferiu à narrativa. A tensão é essa baseada, aliás, numa concepção claramente sintagmaticista do objeto de estudo. Uma tal concepção deriva, aliás, das próprias influências da linguística na constituição da análise estrutural, reforçada ainda pela noção de que a pluridimensionalidade temporal e a pluralidade caracterológica da história, de conto, narrativa, responde apenas com a forçosa linearidade da sua sintagmática discursiva. Essa noção reflete, aliás, com grande nitidez, a distinção que Todorov propõe ao separar de história, olha lá, traduzindo para vocês, uma certa realidade de eventos, uma certa realidade de eventos, de personagens que, do ponto de vista conformam-se com os outros, né, personagens da vida real. E do discurso, isto é, enunciado produzido pelo narrador que conta a história. Olha, o Doró vai dizer assim pra gente: eu tenho história e tenho discurso. História e tenho discurso.
Vocês podem encontrar para a palavra enredo também sinônimo trama, fábula. Ou seja, os acontecimentos, evidente. Se a gente conta uma história é porque tem coisa para contar. Tem alguma coisa. Aconteceu alguma coisa. O discurso é a maneira da organização. Que aí vai envolver entendimento. Olha, o autor escolheu determinadas palavras para contar essa história. Ele ordenou essa história de uma certa maneira. Tá? Então, o discurso é os elementos da língua que ele vai se utilizar para compor essa história. Tá? E também como é que ele organizou. Quando a gente lá abre a primeira página do livro dos Maias, nós vamos nos deparar com uma longa descrição da casa do Almaguete. Olha, ele fez uma opção. Como é que ele resolveu iniciar essa história? Por uma descrição da casa. Isso é aleatório? Não, não é aleatório. Aquela casa tem uma importância grande depois aí para a narrativa. Então, eu tenho enredo, que é a história, e tenho discurso, que é como o autor organizou. Na verdade, é aqui que vai se revelar o grande escritor. Como é que ele organiza? Não temos tantas histórias assim no mundo. Tem bem poucas histórias no mundo, não tem tantas. Vejam que as histórias, o enredo, eu posso ter lá o amor infeliz, a mulher adúltera, né, o menino triste, a menina pobre, que de repente encontra um milionário. Enredos se repetem. Na verdade, o que dá ganho ao texto é o discurso, é a maneira como ele nos conta. Tá? Por exemplo, quando a gente começa a ler o Primo Basílio, do Mestre Queiroz, o Mestre Queiroz é extremamente irônico. Tá? Quando ele começa a escrever aquele café da manhã, tem uma mosca zumbindo, e os diminutivos que ele vai colocando, né? A Luísa tem um anelzinho de brilhante no dedo. A forma como ele nos diz, esse anelzinho brilhante, eu já sei. Ela é uma mulher da pequena burguesia, que não tem nada para fazer na vida, e aquele tédio na casa. Mas por que eu sei isso? Eu sei isso pela forma como ele organizou, pelo discurso. Tá? Então, o discurso que é importante. Tá? E quem vai, então, fazer essa descrição é justamente aí o Todorov. Tá? Olha, justamente assumindo esses princípios como fundamentação teórica essencial, que a análise estrutural é facultada a possibilidade de passar a uma outra fase de elaboração, apenas esboçada por Barthes, cujo interesse se centra sobre a problemática da organização sintática da narrativa. Ou seja, eu vou olhar essa organização narrativa deste modo, procurando detectar as relações sintáticas que num texto narrativo particular se estabelecem. Uma análise estrutural exercida a este nível de abordagem não pode deixar de atentar em unidade de formalização sensivelmente vastas. Referimos-nos à sequência. Olha, o que o Carlos fez me dizendo? Ele vai usar este esquema aqui de análise, que é do Barthes, e a ele vai adicionar mais um, que vem lá do Todorov, que é a ideia de sequência. O que é sequência? Uma sequência eu vou ter, um agrupamento de ações que se interrelacionam, tá? Um texto que pode ser dividido em várias sequências. Eu tenho lá um primeiro agrupamento, tá? Reúne uma série de ações e que elas vão ter um poder
de significação da narrativa e modifica a narrativa. Tá? Em cinema se fala muito em sequência. Vamos gravar a sequência 20. Bom, o que é a sequência? A sequência 20 tem uma série de ações. A mocinha entra no restaurante, senta na mesa, o garçom vem lá perguntar o que é que você quer. Ela fala, eu quero uma água, porque eu estou esperando alguém que vai chegar. Tá? Aí vem alguém, fica tocando uma música, canta, aí na porta aparece um mocinho, ele entra, senta, eles começam a conversar, pede a comida, tem uma atenção aí, né? A comida, eles jantam, no final da noite, a mulher do mocinho, aquela com quem está no restaurante, a amante, a mulher entra no restaurante, faz um barraco, quebra tudo, pronto. Primeira sequência, então, tive uma série de ações que estão no mesmo escopo da ação, tá? Estão funcionando naquele mesmo espaço da ação, tá? Vão ter que dividir a vigéria em sequência também. É o seguinte, daqui a pouco isso eu vou ver, que a sequência tem a ver com a hipótese. Quer ver? Pode haver diferença no número de sequência entre vocês? Pode. Vamos dizer, um achou 3, outro achou 4, outro achou 5. Tá, cadê? Agora vamos dizer, um achou 3 sequências, o outro achou 8, o outro achou 20. 2 aí estão errados. Entenderam? Vamos perceber. A sequência, eu posso ter uma variação no número de sequências no texto, mas não uma variação assim. Um acha 8, o outro acha 20. Alguém está errado aí, alguém errou. Fala, Matilde. Ela resulta num, vamos dizer, vamos pensar aqui, vamos falar da linguística. Você vai dividindo a palavra na menor parte, não é? Antes de chegar ao morfema, não é? Antes de chegar ao morfema, tem partes maiores. A sequência é uma parte maior. Ela vai comportar, pode comportar diferentes ações, diferentes pausas. Mas que todas elas estão interrelacionadas. Tá? É isso. Então, vamos dizer, a sequência é uma unidade um pouco maior. Pensem lá, vamos pensar na divisão molecular. Né? A molécula ela é maior que o átomo. Não é? O átomo é a menor unidade que você vai chegar. A função cardinal seria o átomo, menor unidade. A sequência é a molécula, que tem várias aglutinadas ali. É isso. Tá? Então, se você estivesse dividindo, por isso que ele vai falar, estou pensando na sintagmática, tá? É o quê? Eu vou dividir em partes. Isso. É isso mesmo. Então, a gente, vamos ver no modelo. Por que eu digo que depende da sua hipótese? Porque se não ver no modelo do Carlos Reis trabalha, é crucial ele dividir para ele 3 partes do texto. E daí ele consegue achar o problema, localizar e dizer, ó, meu problema, minha questão está aqui na segunda parte. Então, para ele é crucial dividir em 3. Pode ter variação? Pode, dependendo da sua hipótese. Mas uma variação que deve ser 4, 5, mas não 50, por exemplo, sei lá, então é problema. Então, a variação pode ser o espectro, né? Por exemplo, um acha 4, o outro acha 11, o outro acha 20, o outro acha 50. Tem jeito, o problema. Tá? Dividindo muito. Ou está separando muito. Tem necessidade.